agora, beleza. Então, irmãos, chegamos ao capítulo 45 de Êxodo, faltam apenas 5 para terminar, e nós acabamos de ler uma das mais lindas histórias da história da humanidade. E simultaneamente, uma das mais belas histórias da mão invisível de Deus, trabalhando todas as circunstâncias para alcançar o seu plano eterno. Que maravilha, né? História, essa aqui é mais uma história da providência divina. Temos seguido esse padrão durante todo o estudo da vida de José. Desde o capítulo 27, quando começa a história de José, estamos aqui ainda, e o tema central é a providência divina. E hoje, de uma forma para a gente entender as coisas melhor, cada vez melhor, que acontece conosco, né? Por exemplo, você não está aqui por acaso, certo? Você está aqui hoje porque a mão divina lhe dirigiu para estar aqui, graças a Deus. Aquela dor de dente que lhe acometeu não foi por acaso, foi por a mão divina a mão invisível de Deus estava agindo. Aquela decepção que você teve, né, algum dia, é a mão do Todo-Poderoso, a mão invisível do Todo-Poderoso dirigindo a sua vida. Portanto, meus amados irmãos, diante de uma história tão bonita da providência divina na vida de José do Egito, nós só temos aqui ter um único pensamento: louvar a Deus em qualquer situação da nossa vida, mesmo as trágicas, as situações trágicas, decepcionantes, que faz sofrer, que dói. Vamos erguer a cabeça para o céu, como o livro de Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então nós olhamos para Jesus, não podemos olhar a face de Jesus agora, mas pela fé, diz o apóstolo Pedro no capítulo 1, o qual não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria indizível e cheia de glória. Então a alegria dos crentes é porque pela fé ele vê Jesus. Amém? Pela fé e pela leitura bíblica, que quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você conhece muito da vida de Jesus. É por isso que Pedro conclui assim o capítulo 33, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, hoje e para sempre. Amém? Então, o capítulo 45 traz novamente a lume a providência divina e um tema aplicável para nossas vidas de hoje: a mão invisível de Deus está sobre toda e qualquer circunstância da nossa vida. Aí um site que eu dou uma olhadinha de vez em quando, dessa vez eu olhei lá e tinha uma citação do autor, eu coloquei aqui a fonte, o nome dele é Dr. Bob Utley. Ele é autor de um seminário teológico online. Eu nunca olhei, tem live, quem quiser olhar, é muito bom. O nome do site é Free Commentary, mas não se preocupa com o inglês não, porque quando você abre, o Google traduz imediatamente, automaticamente, para o português. Eu não sei se os vídeos, eu não tenho tempo de ter, nunca vi um vídeo dele. Uma hora dessa que eu tiver tempo eu vou ver um vídeo dele, né? Ele tem um curso teológico também, e dá diploma, né? Eu creio que é simples, né? Mas também nunca olhei. Quem quiser pode olhar. Mas ele falou umas palavras lá que eu copiei aqui, ó. Os crentes sofrem, os crentes são perseguidos, crentes são mortos, mas ele não colocou mais, mas eu coloco mais aqui. Mas Deus está conosco
e por nós, mesmo em circunstâncias que são inexplicáveis. Os crentes são preciosos para Deus. A vida é um mistério, mas a mão invisível, e ele coloca uma coisa interessante aqui, entre parênteses, a mão invisível, mas não desconhecida, de Deus está conosco, momento a momento. Nossa paz deve repousar nele, na sua palavra, em seu Filho, não nas circunstâncias. Palavras bonitas e que devem cravar os nossos corações, né? O crente é precioso aos olhos de Deus, e Deus está conosco momento a momento. Esse momento a momento pode incluir o átomo de tempo lá de 1 Coríntios 15, né? No abrir e piscar de olhos. Deus nunca deixa de estar conosco, né? A mão invisível de Deus está em tudo que acontece com a gente, né? Na dor, na tristeza, nas decepções, nas lutas, na enfermidade, na doença, na luta contra as tentações, também nas alegrias, na paz, que é sempre, porque a mão invisível de Deus está conosco, então não há falta de paz. Só tem paz aqueles que não conseguem crer que existe uma mão invisível por trás de todas as coisas. Esse crente não tem paz mesmo. Só a paz no coração de quem, porque está sempre perto de Deus em oração, está sempre perto de Deus lendo a sua palavra, está sempre na igreja ouvindo pregações, está sempre compartilhando a sua fé com outras pessoas, está sempre em comunhão com Deus. Só assim se percebe a mão invisível de Deus em tudo. E ao perceber a mão invisível, mas não desconhecida, como diz o nosso autor aqui, você tem paz, e você consegue entender o sentido do que Jesus prometeu em João 14, 27. João 14, 27, Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Aí Jesus acrescenta: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque Jesus conhece a natureza humana. A qualquer sinal de desespero, qualquer sinal de problema, a gente se desespera e não tem paz. Mas Jesus, se sabermos se entendermos que há uma mão invisível em todas e quaisquer situações da nossa vida, não vamos ter medo, não vamos ter agido, vamos ter paz. Amém? Por maior que seja, essa semana eu estava falando com a Lore. Ei, Lore, eu que já podia dizer, que achava que podia dizer, já sei viver em qualquer circunstância, como Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque Paulo já tinha passado por tudo. Eu que achava que já tinha passado por tudo, lá me vem uma infecção urinária que me fez sofrer muito. Minha viagem foi ótima, minha viagem para São Paulo, dirigindo, foi uma beleza. Saber que eu podia dirigir 600 quilômetros sem problema, porque eu não confiava na minha perna. Eu sabia porque um dia ela travou, no comecinho que eu comecei a dirigir, um dia travou, não ia para lugar nenhum, não apertava acelerador, não apertava freio, foi uma luta. Eu vinha da casa da Lore, quando a Lore morava na Santa Mônica, chegamos ali na rodovia, sofrimento. Outra vez nós fomos fazer uma visita na subida do quartel ali, a perna travou. E agora, como é que sobe aquela ladeira? Mas Deus dava graça e eu conseguia, né? Aí eu não achava que eu só fiz 2 viagens de 100 quilômetros. Fui uma vez visitar a Dona Ivanete e fui outra vez quando ela foi embora para o céu. Aí a segunda vez, Elaine, a segunda vez que eu fui, quando a irmã Ivanete faleceu, eu senti uma firmeza tremenda, né?
Porque antes eu só não conseguia dar 100 quilômetros na rodovia, né? O pé não descia. Aí nesse dia, inclusive, nós saímos meio atrasados, chegamos lá, já estavam saindo, né? Não deu tempo nem rever os conhecidos, né? Mas consegui dar alô para alguns, né? Pastor Daniel. Aí foi ótimo. Lá em Osasco, eu fui onde eu precisei ir, né? Não fui mais porque a dona Sônia ficou apavorada com o Covid-19, porque a gente chegou lá em São Paulo, estava no auge da Ômicron, estava pegando todo mundo lá em São Paulo, né? Pegou minha irmã, pegou tanta gente, né? Uma irmã eu não visitei, aí quando cheguei aqui eu tive que fazer uma live com ela, uma chamada de vídeo para conversar com ela, para compensar que eu não fui vê-la, né? Aí voltei, né? A Sônia estava na casa da mãe dela e eu tenho umas comidas lá em São Paulo que é uma delícia, né? Em Osasco, né? Eu fui 2 vezes comer essa comida, né? E foi uma benção. Mas teve um contraponto que foi a infecção urinária. E de repente a Sônia se sente mal, né? Aí foi difícil, né? Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E hora nenhuma eu fiquei triste, né? Quando vinha a tristeza, eu fazia como as crianças fazem. Joguei a tristeza fora, mandei fora do meu coração. Amém? Então, preste atenção nessa mensagem para o seu coração ter paz. Aí, eu estou exortando os irmãos com essa mensagem, com essa tese, com essa proposição da seguinte maneira: irmãos, para que você tenha paz perene. Por que perene? Perene é a palavra para duradoura, né? Dura muito tempo, né? O contrário de perene é obsoleto? Não, tem um contrário de perene, né? A paz passageira, né? Então, para que você tenha uma paz perene, você deve concentrar-se em Deus e na sua divina providência, nas circunstâncias da vida. O sistema colocou umas coisas aqui. Entendi agora. Então, vou ler de novo, para valer agora. Para que você tenha paz perene, você deve concentrar-se em Deus e na sua divina providência, vírgula, não nas circunstâncias. Mas por que essa mensagem é importante? Porque a natureza humana, mesmo a natureza humana dos crentes que já nasceram de novo, tende a concentrar-se nas circunstâncias, primeiramente. E alguns nem saem dessa concentração das circunstâncias. E alguns, pela misericórdia de Deus, se concentram na circunstância, sofrem horrores e lembra que existe um Deus, Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que deles há. E esse Deus é grandioso, é majestoso, é tremendo, está na sua glória, sentado no trono, mas Ele nos ama. Amém? Aí, quando ele descobre isso, ele ameniza ainda um pouco a concentração nas circunstâncias, mas muitos são verdadeiras bolas de ping-pong, vai e volta. Concentra-se em Deus, concentra na circunstância. Concentra-se em Deus, concentra na circunstância. Isso não vale. Nunca tem paz perene. A paz perene está em concentrar-se em Deus e na sua divina providência, nunca nas circunstâncias. Amém? Então, para isso, você deve descansar na providência divina, porque assim como a mão invisível de Deus estava guiando as circunstâncias na vida de José, esta mesma poderosa e maravilhosa mão divina está lhe guiando
momento após momento de sua vida. Isso está no versículo em 45, versículo 1 a 5, a 3. Diz aqui: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos os da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Esta é a segunda vez que José pergunta, ou é a terceira vez? Vive ainda o meu pai? Os seus irmãos não puderam lhe responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Então, você se lembra que no capítulo passado, capítulo 44, José dá mais uma prova, um teste de lealdade aos seus irmãos. E vocês acham que eles tiraram nota 100? Sim, dessa vez sim. Agora José estava seguro. Os irmãos tiraram nota 100. Porque quando falou em deixar Benjamim preso no Egito, escravo do Egito, e eles podiam ir embora para casa, eles não quiseram. Judá se obrigou a substituir, pediu para José: substitui o rapaz, eu fico no lugar dele. Lembrando que Judá, qual é a bem-aventurança de Judá? Quem se lembra? Ele é o ancestral de Jesus. Dentre os filhos de Jacó, Judá foi o que Deus trabalhou para que gerasse Jessé, Ruth, até chegar na genealogia de Jesus, até chegar a Jesus. Então, Jesus deu a sua vida por nós, amém? Deu a sua vida para salvar, para nos salvar. Judá deu a sua vida para queria dar a sua vida, ficar no lugar, substituir, né? Jesus, lembre-se, Jesus praticou um ato vicário de substituição. Judá também praticou um ato vicário. E uma semelhançazinha assim, só para mostrar para vocês também o quanto a mão divina está agindo em todas e quaisquer circunstâncias. Aí, como a mão divina está sobre toda e qualquer circunstância, esse dia da revelação, em que José se deu a conhecer aos seus irmãos, houve um incidente aqui que, se a gente ler a Bíblia rapidamente, passa batido. Mas o fato de José ter levantado a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó, né? Porque Faraó precisava ser envolvido na trama, né? Trama aqui, não estou falando esses engodos, não. Trama aqui é a trama de um tear, a trama de um tecido, a trama de uma rede, né? Que lá chama trama, né? Aqueles laços, né? Então, a vida humana é uma verdadeira trama, né? E cheia de tecelagem, cheia de linhas, né? Mas quem está agindo em toda a trama da tecelagem da nossa vida é Deus com a sua mão poderosa. Aí o Faraó ficou sabendo, né? Ficou sabendo já do que estava acontecendo, né? Porque o choro de José foi alto e abalou o Egito, os egípcios, né? E é claro que é um pouquinho de exagero, mas ele abalou o Egito com o seu choro.
seu pranto, seu clamor chegou até o palácio de Faraó. Né? A mão de Deus está sobre toda a circunstância. E você, meu irmão, para ter paz perene, deve descansar sempre na providência divina, porque assim como a mão invisível de Deus estava guiando a circunstância na vida de José, esta mesma poderosa e maravilhosa mão divina está lhe guiando momento após momento. Ou seja, esses primeiros capítulos é uma introdução confirmativa da mão divina na vida de José. A história de José chega até aqui no dia em que ele se revela aos seus irmãos, com grande pranto e choro, mas não de tristeza, como nós vamos ver agora, mas não de pesar, mas não de ira, mas não de mágoa. Muitos choram de mágoa. Esse choro de mágoa não vale não. Quando nas bem-aventuranças Jesus diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados, não inclui choro de mágoa, né? Talvez inclua um pouquinho de choro de dor, talvez, né? Porque Deus é Pai, Deus entende a estrutura humana e Deus não acha ruim quando nós choramos de dor, né? Chore à vontade, né? Uma vez quando eu cheguei aqui em Uberlândia em 91, passados 2 meses eu estava em Araguari, evangelizando o povo lá no sábado à tarde. Lembro como hoje, me levaram num lugar que tinha manga. E eu estou lá, depois, quando eu cheguei em casa, naquele tempo não tinha telefone celular, quando eu cheguei em casa, a senhora disse: assassinaram o irmão do Marlon, um rapaz que tinha aqui na igreja. Aí eu nem cheguei direito, já fui correndo para lá. Nunca tinha feito uma visita para a mãe do Marlon, nem para o Marlon, porque eu estava chegando aqui, né? Eu não fazia nem... Era meses, não sei se 3 ou 4 meses que eu estava aqui. E quando eu cheguei aqui, Ademar e João Gilberto já me envolveram com o evangelismo em Araguari. Então eu não tinha feito nenhuma visita para a mãe do Marlon. E fui. Cheguei lá, eu estou ali, não conhecia a mãe do Marlon, não conhecia o pai do Marlon. O Marlon estava lá para dentro, não tinha visto o Marlon ainda. E estou ali, a casa do Marlon, construída lá no fundo, e tinha um terreno espaçoso na frente. Aí eu fiquei por ali, né, aguardando o Marlon chegar, vir e me apresentar para a mãe dele. Aí, antes disso, chega um padre e o seu auxiliar. Eu fiquei curioso, nunca tinha visto, né? Eu fui um católico, eu me converti com 17 anos, mas eu fui um católico de meia tigela, né? Nunca tinha ido à missa, nunca assisti uma missa, né? Eu sabia como funciona, né? Como funcionava. Nunca assisti o padre oficial, um fúnebre, um expediente fúnebre. Eu corri para a janela e fiquei de butuca, né? Aí o padre chegou, o auxiliar já foi entrando e abriu um livrinho lá. Eu achou umas coisas lá que ele lê todo dia e leu, né? Depois que ele leu, ele pegou o bolso da batina lá e achou um vidrinho de óleo e salpicou o óleo sobre o morto, que é a tal da extrema-unção. Nunca tinha visto também, né? Mas eu fiquei de olho. Aí quando ele terminou tudo, e ele, durante as palavras que ele deu com base na leitura do livrinho, ele parava e dizia: você não deve chorar, não chore não. E ele não falava, foi a única palavra que ele se dirigiu aos vivos. Ele se dirigia com o seu livrinho sempre ao morto, né? A mensagem dele é para o morto, e o morto não está nem aí. Aí durou, se não me falha a memória, uns 15 minutos. Acabou o
expediente, acabou o trabalho, ele fez meia volta, nem deu um abraço na mãe do menino, do rapaz. Nessas horas, um abraço funciona demais, consola muito. Simplesmente deu meia volta e, como diz aqui em Minas, cascou fora. Achei aquilo estranho e fiquei por ali. Aí vem a mãe do Marlon: o senhor que é o pastor? Sim, tudo bem? Que luta, né? Esqueci o nome dela. Aí ela falou: o senhor pode fazer uma oração por nós? Eu posso. Posso também dirigir uma palavra a vocês? Pode. Aí fiz o mesmo caminho do padre. Entrei lá na sala onde estava o morto e já fui dizendo: irmão, pessoal, chore à vontade. Só faltaria dizer: chore até encher, transbordar o rio Beirabinha. Chore à vontade, porque Deus se agrada desse choro, porque a família precisa desse choro. Chore bastante. Aí, depois de ter dito isso, eu fiz a pregação e disse: eu não estou pregando para o Márcio, chamava Márcio, não estou pregando para o Márcio. Hoje nada se pode fazer pelo Márcio. Quem amava o Márcio e teve a oportunidade de fazer alguma coisa em vida, fez. Quem não fez, não tem nada mais para fazer. Então eu me dirijo a vocês e digo que Deus é poderoso, Deus é bondoso, Deus é gracioso e Ele pode consolar cada membro da família. Eu estou nessa pregação e um amigo dele, muito amigo, me abraçou, eu lembro como hoje, me abraçou e não descolou de mim. Ele estava triste, estava desesperado, ele não descolou de mim. Fomos para o cemitério, fomos para o enterro, né, que é outra coisa que é normal, né, se você não tem outro impedimento, né, acompanhar a família no enterro. Aliás, eu mesmo nunca tive outro impedimento, não lembro. Eu vou, quando eu posso ir, eu vou. Né? Aí tal. E esse rapaz, eu evangelizei esse rapaz. Né? Depois ele teve um problema de possessão demoníaca, eu fui lá ajudar ele. Né? Mas ele sumiu, eu nem lembro o nome dele mais. Há 30 anos, faz 30 anos. Então, por que eu estou contando essa história? Porque a gente precisa confiar em Deus em todas as circunstâncias, até mesmo na circunstância de despedida de um parente. Né? Porque a mão de Deus está momento a momento nos guiando. Agora José está tendo a alegria sim, estava explicando isso porque José chorou. E o choro dele não foi de tristeza, de alegria. Mesmo quando você perde um ente querido, você pode chorar à vontade, desde que não seja um choro amargurado, né? Desde que você não fique acusando Deus de mal, de infiel. Se Deus fosse bom, minha mãe não tinha morrido. Desde que você não faça como C.S. Lewis, que dizem que a mãe dele adoeceu, ele pediu a Deus para a mãe ser curada, a mãe não curou, ele virou ateu. Graças a Deus ele era um eleito e Deus colocou um amigo, ele era professor da universidade, da Universidade da Inglaterra, Oxford, e tinha um professor lá em Oxford que se apegou, fez amizade com ele. E esse amigo dele, né, apresentou os fatos da existência de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus para C.S. Lewis. Ele se converteu. Né? Aí, graças a Deus. Então, não se deve rebelar contra Deus. Deus é bom em todas as circunstâncias. Pense, Deus é bom. Mas por que Ele está permitindo isso? Primeiro, para a sua glória, e segundo, para o seu bem, porque está escrito em Romanos 8, 28, que todas as coisas incluem as coisas que nós achamos que são desagradáveis,
contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto de traduzir essa frase, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, exatamente porque eu tenho ojeriza a fomentar orgulho, fomentar egoísmo. Eu evito fomentar, colocar combustível no egoísmo, e Deus também nunca faz nada por nós que venha a alimentar o nosso ego, né? Aí, por isso que o evangelho da prosperidade está errado, né? Por isso que os que buscam igreja para receber bênçãos está errado, por isso que os que se convertem apenas por medo do inferno está errado, né? Porque Deus, o evangelho de Deus é para a glória de Deus e não para alimentar o nosso ego. É claro que nós passamos a ter milhões de benefícios da conversão, né? Começa pela paz com Deus, a paz de Deus, a paz com as pessoas que nos cercam e também aquilo que nós buscamos muito, a paz conosco mesmo. Podemos colocar a cabeça, paz conosco mesmo é quando nós colocamos a cabeça no travesseiro e conseguimos dormir, certo? Normalmente. E claro que todo mundo tem aquelas perdas de sono de madrugada. Eu estou muito triste porque eu não ando perdendo sono de madrugada, irmã Nica. E era bom demais quando eu perco sono de madrugada, eu pego o meu tablet e começo a escrever, né? Aí não, esses dias estou um sono, uma sonolência tremenda. Ontem eu tomei, esses 3 dias eu estou dobrando o magnésio, estou tomando 2 comprimidos de uma vez, e magnésio dá um sono, né? Ontem à tarde eu estava bebinho de sono, né? Natália, felizmente olhe pelo Lucas e a Gisele, eles estão lá em Matão, o tio da Gisele está na UTI, e também está com problema de pneumonia, ela está lá. Aí o Lucas disse que ia faltar, então eu vou falar para a Natália que não tem. Mas um sono batido, porque eu só fui trabalhar às 4 horas da tarde, não, às 7 horas da noite eu fui começar a trabalhar, né? E fazer as coisas que devia fazer. Mas até essa hora eu não parava em pé de sono, né? Mas graças a Deus trabalhei até 1 hora da manhã e consegui fazer as coisas que faltavam, né? Mas é assim, paz também é ter sono na hora certa, não à tarde, né? Não de dia, né? O dia foi feito para trabalhar, né? Graças a Deus, quando eu estava na cama, nos primeiros anos, no primeiro ano do acidente, eu achava que eu ia trocar o dia pela noite, né? Ia dormir muito de dia, de noite para perder o sono, e nada. De dia eu estava estudando para a matéria da faculdade, porque eu tinha que fazer, eu não precisava ir na aula, mas os professores me mandavam o material e eu tinha que fazer, né? Quando terminava a tarefa da faculdade, eu ia assistir filme, eu assisti cada filme. Aí a Ló trouxe a senha do Netflix, né, para mim, e eu assistia cada filme. Então eu passei o tempo, né? Aí logo quando eu comecei a andar, a irmã Milza chorou quando eu comecei a andar, de felicidade. Quando eu comecei a andar, eu comecei a vir para a igreja, eu comecei a pregar, aí lá se foi os filmes, mas até hoje eu não tenho tido tempo de assistir um filme, né? Esses dias eu inventei assistir um filme e não terminei, né? Tá lá, agora eu volto lá para assistir um filme, né? Aí, o que eu estou dizendo é que a paz de Jesus é uma paz que faz a gente dormir no tempo, à noite, tranquilo. Durante o dia a gente está trabalhando em paz, quando as preocupações, a ansiedade, as perseguições, as lutas, a doença vem, você tem paz, né?
porque a mão de Deus está em todas as circunstâncias. Amém? Em segundo lugar, você deve concentrar-se na providência divina e não nas circunstâncias para você ter paz perene. Nós não precisamos de paz só de manhã, precisamos de paz de manhã, à tarde e de noite. Nós não precisamos de paz só quando está tudo bem conosco, só quando tem saúde, todo mundo está bem, a família está bem, está em harmonia, a igreja está bem. Não, nós precisamos de paz quando a turbulência nos sobrevém, né? Por exemplo, quando você está viajando de avião, o piloto anuncia: estamos passando por turbulência. Eu começo a observar a reação do povo, né? O povo fica polvorosa, né? Fica atordoado. Uma vez eu vinha de Uberlândia, e aqui em Uberlândia estava tendo uma tempestade, uma chuva muito forte, e o avião não pôde aterrissar. Aí o avião ficou rodando aqui a região, deu várias voltas. Ei, mas foi bom demais. A gente olha, vê aquelas lavouras de café, aquelas lavouras de soja, de sorgo, mas é bonito, né? E eu tirando foto, né? E toda hora vinha um perguntar para a comissária de bordo: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu tirando foto, né? E quem tinha caído de 8 metros era eu, que tinha que estar com trauma de cair do avião. Com trauma não, com trauma de cair do avião. Mas não, Deus me deu uma paz, né? Eu aproveitando os verdes da foto, né? Ai. Então é assim, irmão, a paz de Deus é essa, né? É nas horas das turbulências. Então, em segundo lugar, você deve descansar na providência divina. Sabe por quê? Porque tudo o que lhe acontece é obra da mão invisível de Deus. Deus estava antecipando a necessidade de sobrevivência presente e futura do povo da aliança, o povo de Israel. Quando os irmãos de Moisés venderam José para o midianita, para o mercador de escravos midianita, que o vendeu para o Egito, era a mão de Deus. Não foi os irmãos de José, não foi o midianita, não foi o Egito, não foi Potifar, não foi a prostituta, a esposa dele, não foi a mão divina, a poderosa e bondosa mão, né? Lembro de um cantor chamado Valdemar Fumin, cantava bonito, porque ele deu uma doença degenerativa e morreu. Uma vez eu estava participando de uma conferência na Palavra da Vida, uma conferência sobre hermenêutica, saudosa conferência, né? Era com um teólogo dos Estados Unidos chamado Eliot Johnson, especialista em hermenêutica, né? E Valdemar Fumin era às vezes o dirigente do culto, e também a voz dele sobressaía no ar, né? E tem um pastor da PIB, Primeira Igreja Batista de Atibaia, chama Piba, chamava o pastor Mendes. Ele era um palhaço, fazia a gente sorrir a conferência toda, que ele ia lá na frente fazendo os avisos, né? E ele falava: pastor Valdemar nasceu em alta fidelidade. Ele canta assim: mão tão poderosa, mão de meu Jesus, mãos que pode acalmar a minha dor, oh mão divina do meu Redentor. Eu vou cantar essa música uma hora dessa, né? É muito bonita, mãos poderosas, o nome da música, né? Então a mão divina estava antecipando as necessidades do povo da aliança e trabalhou de uma forma estranha, né?
Deus provoca a nossa fé, sempre de uma forma estranha. Por exemplo, quando Josué venceu a cidade de Jericó, que racionalidade há em rodear a cidade por 7 vezes, e na 7ª rodear 7 vezes, e na última vez todo mundo gritar alto, todo mundo gritar, e o sacerdote tocar a trombeta bem alto. Que explicação científica tem isso, meus irmãos? Mas foi assim que Deus desafiou a fé dos judeus, desafiou a fé de Josué, e eles obedeceram, fizeram tudo como o Senhor manda. A gente nunca deve discutir com Deus. Ah, lhe parece estranho? Não. Obedeça a Deus mesmo não entendendo o que está acontecendo. Nós não precisamos entender as circunstâncias. Não entende. Vem aí o nosso Brasil, futuro depois do dia 30. O futuro do Brasil é depois do dia 30. Aconteça o que acontecer, não reclame, não blasfeme, não se queixa, não pragueje. Louve a Deus, a mão divina, a mão invisível está sobre todas as circunstâncias. Deus vai cumprir normalmente as suas promessas. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então não fique estressado aí com política, não fique estressado aí com quem vai vencer, né? Ore a Deus. Se você está com tendência estressada, ore a Deus. Ore inclusive para o candidato que você quer que se eleja. Não tem, isso é normal, a nossa vida é de oração. Aliás, meus irmãos, antes de votar, chegue perto do trono de Deus para você não votar contrário ao plano de Deus. Ninguém sabe qual é o plano de Deus. O plano de Deus é a mão invisível. Nós sabemos que ela existe, que ela está controlando tudo, mas não sabemos o que ela vai fazer. Sabemos que ela vai fazer, amém? E sabemos que ela vai fazer, vai ser bom. Bom para todos os crentes. Então vamos descansar na poderosa e sublime mão invisível de Deus. Amém? Terceiro lugar, você deve descansar na providência divina, porque assim como a mão invisível de Deus fez a família de Jacó, veja que isso é extraordinário, fez a família de Jacó, fez que a família de Jacó caísse nas graças de Faraó. Foi por isso que foi bom, eu falei no começo, foi bom o choro de José, foi providencial também, porque os egípcios viram aquilo e foram falar com Jacó, e o choro de José chegou até o palácio do Faraó, né? Então você deve descansar na providência divina, porque assim como a mão invisível de Deus fez a família de Jacó, fez com que a família de Jacó caísse nas graças de Faraó, que ato contínuo, quando ficou sabendo da família de José que estava chegando, aliás, que estava lá em Canaã, Jacó, o rei abriu o coração para fornecer tudo o que eles precisavam para viver na terra do Egito, de maneira que semelhantemente ele tocará nos corações daqueles que devem nos ajudar. Já perceberam que quando Deus quer lhe ajudar, facilitar o seu caminho, Ele coloca pessoas boas no seu caminho? Eu tenho essa experiência muito nessa vida, e quando eu estava internado, nas 3 vezes que eu fui internado, olha, Deus só colocou médico. Os médicos me tratavam com uma atenção, com um carinho. As enfermeiras, tudo pessoas boas, né? Tinha um enfermeiro que cuidou de mim uma madrugada daquela. Foi uma das primeiras vezes que eu chamei o enfermeiro de madrugada, que eu queria ir no banheiro. Ele veio, me levou no banheiro, cuidou de mim, né? Aí eu tive as enfermeiras, bondade também. A enfermeira me mudou de quarto, porque eu estava sozinho no quarto, mas veio um velho
rabugento, gritando, reclamando, eu vou morrer amigos, velho, ninguém está cuidando de mim. E a irmã dele, coitado, cuidando dele que nem um bebê, as enfermeiras, os médicos, e ele gritando, e blasfemando, e murmurando. Aí a enfermeira viu aquilo e falou para a Lore, não vou deixar ela aqui não, vou deixar ela aqui com esse homem aqui não. Tinha um quarto desocupado, me levaram para esse quarto, né? Sozinho, né? Aí a Bárbara emprestou a televisão dela, televisão LED, né? E trouxe, foi no meu quarto. A Bárbara é a amiga, amicíssima da Lore, e nossa também, claro. Aí ela trouxe televisão, tal, e foi bom demais, né? No domingo à tarde eu estou lá triste, eu desligava a televisão, não dava prazer ver a televisão, eu ligava, ficava quietinho. Aí de repente chega a Lore, um pacote de lanche e um refrigerante, ela chamava contrabando, entrava no hospital sem ninguém ver, e eu, coxinha, esfirra, pastel, empada, e eu, era uma bênção. E aí ela ficava ali comigo à tarde, depois ia embora. Era uma bênção. E domingo, que era difícil à tarde, né? Mas graças a Deus tocava no coração da Lore, ela ia lá ficar comigo, né? E levava os contrabandos. Falar em contrabando, um dia a Sônia veio para a igreja, né? E me deixou lá sozinho e pediu para a Lore e o João vir para ficar comigo, né? Para eu não ficar sozinho. A Lore e o João veio, eles tinham ido no lugar que vende esses lanches enormes, sabe esses lanches enormes? Levaram escondido da Sônia. Aí a Sônia recomendou para a Lore, não esquece de fazer um mingau para ele não. Era um mingau que ela fazia lá para mim. Aí a Lore e o João levou esse sanduíche enorme, mandei tudo. Aí a Sônia chega da igreja, aí pergunta para os dois, e fizeram mingau? Mingau. Aí o João, não vou mentir não, Sônia. Fizeram mingau para ele, não, então foi um sanduíche, tamanho de um cavalo para ele. Ela chamava contrabando. Fazia contrabando no hospital, fazia contrabando em casa. Foi um dia difícil, mas Deus, meus irmãos, então Deus abriu o coração de Faraó. E sabe o que ele disse nos versículos 16 a 20? É até bom ler. Vamos ler? Opa, a hora está avançando, mas vamos ler. Capítulo 45, a Bíblia fechou aqui. Estou pelejando para achar. Assim, versículo 16 aqui, Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Pronto. Se você agrada o rei e seus oficiais, você tem tudo, né? E olha o que o Faraó disse. Diz Faraó a José: dize a teus irmãos, faze isto, carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim. Olha, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos e para as vossas mulheres, trazei o vosso pai, vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Que maravilha, né? E é assim, irmãos. Acontece hoje. A mão invisível de Deus está facilitando a nossa vida, usando pessoas boas para nos ajudar. Se preciso for, entendeu? Se preciso for.
o seu patrão vai lhe ajudar, seu amigo rico vai lhe ajudar, Deus abrirá portas para você. É a mão invisível de Deus nas circunstâncias da sua vida. Você está sofrendo, está com dor, está decepcionado, está triste, está arrasado. Pare com isso. Pare já. E descanse sob a poderosa mão de Deus. Aliás, a Bíblia já manda, Pedro já manda, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você não vê Deus cuidando na vida. Aliás, a história de José é uma história da mão invisível. Olha que Deus apareceu para Abraão, olha que Deus apareceu para Jacó várias vezes, mas para José nem uma vez. Silêncio total de Deus. Se José fosse um crente de hoje, ele dizia: Deus não se importa comigo. Olha aqui o que os meus irmãos fizeram. Olha aqui onde eu estou. Onde eu fui preso injustamente, caluniado. Estou aqui nessa masmorra, triste. Acabou a minha vida. Não, hora nenhuma José pensou assim. José era um visionário. José tinha visão ampla das bênçãos, do poder, da graça de Deus. Nós devemos ser assim, abrir a nossa visão. Hoje de manhã hoje à noite eu vou pregar sobre a falta de visão dos fariseus e saduceus e os judeus. Jesus fez um milagre tremendo ressuscitando Lázaro. Os fofoqueiros foram lá e falaram com os judeus, os fariseus, em vez deles dar glória a Deus por ver tão grande milagre da parte de Deus e honrarem a Jesus, reconhecendo-o como Messias. Não. Isso foi porque eles apressassem a prisão e a morte de Jesus, né? Então, tem crente que tem visão de carroceiro, de burro de carroça, né? Só consegue ver assim, Meus irmãos, tira esse negócio de burro de carroça de sua visão. Tenha visão ampla das coisas, e principalmente do poder de Deus, do amor de Deus e da providência divina, cuja mão invisível está trabalhando em seu favor. Você não precisa ver Deus. Tem paciência. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver Deus é o nosso maior sonho, nosso maior investimento, nosso maior desafio, nosso maior desejo, nosso maior anelo, ver Deus. Mas tem paciência, ainda não é hora, né? Você não precisa ver Deus, ou preciso ver Deus nas Escrituras, né? Na palavra de Deus, nas suas promessas, no seu poder, ver lá na Bíblia, e confiar que a mão invisível de Deus está em todo e qualquer circunstância da sua vida, para você viver em paz. E por último, meu irmão, descanse. Está acontecendo tudo, não está do jeito que você quer, Nica. Olha eu mexendo com a Nica de novo aqui. Não está do jeito que você quer, Nica, mas está do jeito que Deus quer. Amém? Descanse, né? Você então deve descansar na providência divina, porque a mão invisível de Deus sempre triunfa. Amém? A mão invisível de Deus sempre triunfa. E o plano que Ele fez para o seu povo é alcançado com sucesso. Amém? É isso que está escrito em Gênesis 45 e versículo 21 em diante. Quer ver? E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. Cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito,
10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai, para o caminho. Irmão, eu já, quando era criança, gostava de acompanhar os tropeiros. Rapaz, 10 jumentos, 20 jumentos aqui carregados de coisas boas, é muita coisa, viu? E o jumento é forte, ele aguenta levar muita coisa, né? Os tropeiros enchiam as broacas, tá certo que os tropeiros usavam mais, era burro, né? Também burro é descendente do jumento, né? Versículo 24: despediu os seus irmãos, ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Os irmãos de José já tinham tirado nota 100, e José agora confiava nele, mas uma última recomendação: não briguem, né? Porque Deus nunca abençoou a briga, Ele quer sempre a paz. Deus é o Deus da paz. A minha paz vos dou. Então subiram do Egito e vieram da terra de Canaã a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive? Eles disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. A pessoa, imagine José, ou Jacó era bom do coração, viu? O que vocês estão falando? Que Jacó já tinha dado José por morto, ó. Todos esses anos. Quantos anos foram? Nós falamos na semana passada? Cerca de 13 anos, 15 anos, não me lembro. Foi a semana passada nós falamos, né? Versículo 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Maravilhoso. Quando a gente recebe, ele está apreensivo e as coisas não eram como a gente imaginava, e a gente então é surpreendido pela boa notícia. O espírito daí parece que estava morto e revive. Jacó era bom do coração. Isso também faz o homem ter parada cardíaca, né? Quem tem problema cardíaco sério não pode ter emoções fortes, nem de tristeza, nem de dor, e nem de alegria. Ele pode morrer. Aí disse Israel: basta, aí vive meu filho, ainda vive meu filho, irei e o verei antes que eu morra. Então, meus irmãos, a mão divina triunfa. Aqui é o triunfo da mão invisível de Deus, cuidando de Jesus. Porque Deus está cuidando aqui, é de Jesus, né? Deus está cuidando de Jesus. E como Deus cuidando de Jesus, seu Filho, para nascer em paz, reinar, ser glorificado, aí a família de Jacó e até o mundo inteiro foi beneficiado. O mundo inteiro e certas famílias judaicas foram e é constantemente abençoado por causa de Jesus. Tudo por causa de Jesus. Então, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda glória e honra e todo louvor, e todo o nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração. Obrigado, Jesus, porque tudo que temos, tudo que somos, e chegamos até aqui por tua graça e por causa do teu grande nome. Amém? E, finalmente, em considerações finais, vou dizer aqui 2 linhas mais para vocês. Não quero cansar vocês, mas aguenta aí mais 2 linhas. Aí, irmãos, para você viver em paz e ter tempo, disposição para servir a Deus com alegria, você só precisa confiar em Deus e na sua providência. Deus, desde a eternidade, cuidou de tudo a seu respeito. Lembra de Davi? O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, pois, ó Deus, o Senhor a tua misericórdia dura para sempre.
e o Senhor não despreza as obras das tuas mãos. Eu sou obra da mão de Deus, você é obra da mão de Deus. Deus nunca vai nos desprezar, pelo contrário, com a sua mão invisível, nos favorecerá até o fim, até o triunfo da mão, das obras da mão invisível de Deus. Amém? É isso aí. Deus nos abençoe. Pai, graças te dou, Senhor, porque eu percebo as tuas mãos me guiando. Eu não vejo as tuas mãos me guiando, mas vejo os resultados da tua mão me guiando. Assim eu oro para que o Senhor abra a visão dos nossos amados irmãos, para enxergar Deus os guiando, mesmo nas mais incompreensíveis circunstâncias, Senhor, para que o nosso povo tenha paz, para que os crentes em toda parte, em todo lugar, e aqui em nossa igreja, tenham paz. Mas eles só vão ter paz quando tiver uma visão ampliada da mão, para enxergar a mão invisível de Deus trabalhando por nós, sempre, e a cada minuto e a cada minuto. Por isso eu te louvo, pelo nome de Jesus também, porque por causa do nome de Jesus, o Senhor preservou a família de Jacó, pelo nome de Jesus, o Senhor preservou várias nações vizinhas ali de Canaã e Egito, e por amor a Jesus, o Senhor tem nos abençoado hoje, em pleno século XXI, nós temos sido beneficiados pela mão invisível, não desconhecida, mas poderosa e maravilhosa do nosso Deus. Eu não tenho palavras para te agradecer. Os irmãos não terão palavras para agradecer, mas uma coisa nós podemos fazer: confiar, descansar e ter paz. Amém. Amém?